pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de matemática e hoje nós vamos corrigir os exercícios relacionados à divisão. Os exercícios que fizemos das páginas 80 a 83 do livro didático, ok? Então vamos lá. O assunto de hoje é a correção desses livros. Peguem a sua correção, os exercícios que vocês fizeram, para conferirem as respostas. Na página 80 e 81, nós dissemos na aula anterior os conceitos de divisão. O que seria a divisão? Que é você repartir em partes iguais determinado número, determinada coisa, né? E o livro trouxe para nós uma partida de frescobol como exemplo. E falou que este esporte jogado por duas pessoas ou em duplas que tem o objetivo manter a bola em movimento a maior parte do tempo sem deixá-la cair no chão. Você já jogou frescobol? É muito divertido este jogo, tá? Se você não jogou, jogue para você se divertir um pouco. E olha só, os exercícios que falaram sobre isso fizeram para nós uma decomposição, utilizando a divisão. E o que foi decomposto? Nós vamos ver o que eles decomporam. Observe aqui, olha, deu um número 287, que foram os números que a Joana pensou logo depois que eles fizeram a partida de frescobol, que é a quantidade de bolinhas que eles tinham. E para facilitar a divisão, ela decompôs esse número, ela colocou duas vezes o número 100, sobrou 87, que ela decompôs duas vezes 40, sobrou 7, que ela decompôs em duas vezes o número 3, e deu um resto de 1. Agora, essa decomposição que ela fez tem alguma relação com os cálculos feitos por Paulo e Joana? O que Paulo fez? Paulo, ele perguntou para Joana e guardou 200 e sobraram 87. Ele fez um cálculo parecido com o dele. E o Paulo disse que colocou mais 40 bolas em cada caixa e restaram 7. Ele disse que colocou mais 3 e sobrou uma bola. Tá? Existe então a relação entre o cálculo de Joana, o cálculo do Paulo e a outra explicação do Paulo? Sim, existe relação. A gente pode observar que, independentemente da maneira com que nós decompomos um número, a gente chega a um único objetivo, tá? Decompondo até não termos nenhum resto ou um resto que é mínimo que nós não conseguimos decompor, tá? Agora, o que representa cada parte do esquema? Que esquema? Esse esquema aqui, tá? Essas partes que nós vemos, essa primeira, essa segunda parte e essa terceira parte, representam uma divisão. Então, Paulo pegou 287, dividiu por 2, sobrou 87. Dividiu por mais 2, sobrou 7. E dividiu por mais 2, que teve o resto de 1. A mesma coisa o exercício 2 trouxe para nós. E a gente poderia fazer da mesma maneira a decomposição desse número. Observe que aqui no exemplo, olha, ele dividiu tudo por 2. 8.247 dividido por 2, que sobrou 247, que dividiu novamente por 2, que sobrou 47, ele dividiu novamente por 2, sobrou 7, que mais uma vez dividiu por 2, e sobrou 1. Teve então o resto de 1. Foi assim que ele resolveu esse esquema, tá? A divisão de 847 por 2, sendo feitas
de uma forma decomposta. Agora, você pode dizer qual é um número de 8.247 dividido por 2? Como você faria isso? É só você pegar um desses termos e somá-los. Então, 4.000 mais 100 mais 20 mais 3 dá o resultado de 4.123. E dessa decomposição toda, qual seria o resto dessa divisão? Aquele que não dá para dividirmos mais, porque chegou no menor número. Seria o número 1. 1 é o resto dessa divisão. Na página 81, está dizendo para nós completarmos esse mesmo esquema de decomposição. Ele deu 3.000, neste caso 3.000 foi dividido por 4, deu esse resultado, e sobraram 200. Dos 200, como você vai dividir também por 4? Seria esse número que daria um resto de 0, ou seja, não tem resto algum. No exercício B, este número dividido por 3. Ele decompôs o número 3.000, ficou 1.000 para cada um, sobrou 795. Dividido por 3, ele decompôs 200 para cada um, sobrou 195. E o 195, como ele fez? Ele decompôs por 60, sobraram 15. E do 15 decompôs por 5 e não teve nenhuma sobra. O exercício da letra C está trazendo para nós o 887 e você deveria fazer a mesma coisa. Observe que aqui já tem 4 quadradinhos. Então, seria 887 dividido por 4, ou decompondo isso, ficaria 200 mais 200 mais 200 mais 200, que dá 800. Sobram 87 dividido por 4, poderíamos usar 20, 20, 20, 20, sobraria 7. E 7, a gente pode dividir ou desmembrar por 1, que daria um resto de 3. E o exercício 2 pediu para nós distribuirmos 252 camisetas igualmente em 3 prateleiras. Então, imagine a letra B. Para fazer esse exercício, você deveria fazer a decomposição conforme a letra B. Aqui você colocaria o número 252. Essas são as 3 prateleiras. Essas são as 3 prateleiras. E como você dividiria? E ao dividir, quantas deveriam estar em cada uma das prateleiras? Ah, professor, eu acho um pouco difícil. Então, nós podemos fazer isso por meio de cálculos também. Então, vamos 252 dividido por quantas prateleiras que nós temos? 3. Agora, o número 2, eu consigo dividir por 3? Eu não consigo. Então, eu vou ter que pedir emprestado para a casa que está depois a ajuda. Eu vou pedir aqui para o 5 me ajudar. Vou juntar o 5 com o 2. E agora, 25. Quantas vezes eu consigo dividir o 25? Ou, quantas vezes eu, somando o número 3, vou conseguir chegar no 25? 8 vezes. 8 vezes 3, vou lá na tabuada do 3 e vejo que é 24. 24 menos 25, teve um resto de 1. E 1 eu consigo dividir por 3? Não. Mas eu tenho mais números para poder dividir? Tem o número da unidade, que é o 2. Então, eu peço ajuda para o 2 para ver aqui no 1. E agora, 12. 12 é um número que é possível dividir por 3?
É possível dividir por 3. E quantas vezes eu consigo fazer isso? Consigo dividir por 3 4 vezes. 4 vezes 3 daria quanto na tabuada? Daria 12. 12 menos 12, quanto que vai dar? 0. Então eu tenho 84 camisas em cada prateleira. Sobrou alguma camiseta? Não sobrou nenhuma camiseta. E assim eu consegui fazer o cálculo deste exercício. E essas páginas consegui demonstrar dessa maneira como eu faço a decomposição dos números e o cálculo deste probleminha. Se você não conseguiu entender e não conseguiu compreender ainda essa decomposição, mande uma mensagem para nós que nós explicaremos para vocês, tá? Não tem problema nenhum. Vamos agora continuar os próximos exercícios. Os próximos exercícios, que são das páginas 82 e 83, nós vimos que tem uma estratégia diferente de divisão. E nós também lembramos que tem o cálculo por estimativa, que seria você imaginar quanto aproximadamente chegaria a determinado valor ou quantidade. O cálculo mental, eu usar o meu cérebro, a minha mente, sem escrever, para eu resolver umas continhas. E os algarismos, que são que os números e as contas armadas para resolver os problemas. Tá? Todos essas estratégias, elas nos permitem chegar ao mesmo resultado, tanto por estimativa, quanto cálculo mental, quanto os algarismos me ajudam a chegar no mesmo resultado. São estratégias diferentes que me ajudam a resolver o problema. Tá? Deste assunto, nós vimos que no exercício 6.2 e 6.3 do EMAI, fizemos a mesma coisa. Lá nos mostrou estratégias diferentes de divisão. E lá também nos mostrou o quê? Múltiplos de 10. Então, de 10, de 100 e de 1000. Por quê? São números que são inteiros, redondos, vamos dizer assim, e são mais fáceis de calcularmos. Vamos ver então os exercícios do livro que nos trouxe dessa maneira. Aqui nós vemos uma continha que o Paulo explicou para a Joana a divisão do 287 por 2. Então ele utilizou aqui uma estratégia de divisão. Relembrando que o 287 é chamado de dividendo. O 2, divisor, né? O 143, que é o resultado dessa conta, chamado de quociente, ou 1, que foi o menor algarismo a que eu cheguei e que não tem a possibilidade de dividir por 2, é o resto, e essas coisas que estão aqui no meio. Essas coisas são chamadas de etapas da divisão. Então, para eu chegar a este valor, segundo Paulo, ele utilizou todas essas etapas e realizou essas contas. Ah, professor, mas eu preciso fazer isso em todas as contas? Não, essa é uma estratégia de divisão. Vocês até o 4º ano aprenderam outras estratégias de divisão. Nós, nas aulas, mostramos um vídeo que trouxe também diversas estratégias de divisão, que é importante você conhecer essas estratégias e delas escolher qual você acha mais fácil para resolver o problema. Por quê? Todas elas chegam a um único resultado. O importante de conhecer cada uma é que, dependendo do problema, ele vai requerer que você faça com determinada estratégia. Por isso que é importante sabermos de todas. E aqui pediu para nós resolvermos as divisões, como Paulo explicou. Então, nós deveríamos fazer todo esse processo aqui. Na letra A, na letra B, na letra C, na letra D, na letra E e na letra F. Tá? Essa é a estratégia, ou estes são os resultados que nós chegamos para essas estratégias.
certo? E agora você teria que elaborar para mim um probleminha. E esse probleminha você deveria colocar a seguinte expressão: 576 dividido por 4. Então, que situação você vai mostrar para mim que eu vou ter 576 e tenho que dividir por 4? Eu vou falar a minha. Precisa ser a minha? Não, pode ser a sua. Imaginem assim, nós estamos quase chegando à possibilidade de voltarmos às aulas. Imagine, ai que gostoso ter que voltar à aula. Só que eu sou o diretor da escola, imagina. Então, na minha escola, eu tenho 576 alunos. Só que desses 576 alunos, eu vou ter que dividir em 4 espaços diferentes da minha escola. Tá? Então, eu vou ter que dividir na quadra, vou ter que dividir no pátio, vou ter que dividir no refeitório e vou ter que dividir no salão de reuniões que a gente tem. Então, ou no anfiteatro. Então, eu tenho quadra, refeitório, pátio e anfiteatro. E quantos alunos eu devo colocar em cada lugar sem faltar nenhum aluno? Esse é o meu probleminha. Como eu vou fazer isso? Eu vou pegar então 576, vou contar quantos espaços disponíveis eu tenho. 1 é a quadra, 2 anfiteatro, 3 refeitório, 4 é o meu pátio. 576 dividido por 4. E vou chegar ao resultado. Vamos fazer então essa conta, seguido o meu exemplo. Dividido por 4. 5 dá para dividir por 4? Dá quantas vezes? Uma vez. Uma vez 4. 4. 4 menos 5. 1. 1 dá para dividir por 4? Não. Então, o 7 veio me ajudar. Desce o 7 aqui. E 17. Quantas vezes? 6 vezes. 6 vezes 4. Opa, não são 6 vezes, não. São 4 vezes. 4 vezes 4, 16. 16 menos 17, sobra quanto? 1. Ainda assim, tenho mais números para dividir? Tenho. Então, vou descer o 6 aqui para compor 16. 16 dividido por 4, tem como? Sim. 4. 4 vezes 4, 16. Para 16, 0. Então, quantos alunos eu poderia colocar em cada espaço da minha escola? 144 alunos. Esse foi o meu probleminha. Você, então, pode montar e pensar no seu problema para poder colocar aqui, certo? E a página 83, por fim, mostra para nós divisões por 10, por 100 e por 1000. 40 dividido por 10, 4. 230 por 10, 23. E assim por diante. E aqui também. Agora observe, olha que interessante. Para facilitar a minha divisão, o que basta eu fazer? Cortar o 0. Se eu tenho 10 ali, se eu tenho um 0, eu corto um 0 para cá. Olha, deu o mesmo resultado. Que interessante. E aqui, se são divisões por 100, eu tenho 2 zeros depois do 1. Então, eu vou riscar todos os zeros. Deixa eu riscar aqui também. E o meu resultado vai ser o mesmo. Olha só. Que interessante. Esse é o jeito mais fácil de nós resolvermos divisões por 10, por 100 e por 1000. A quantidade de zeros que eu tenho depois do 1
vai ser a quantidade de zeros que eu vou cortar no meu dividendo, certo? E essa é a resposta a este exercício, tá? E agora, como você vai fazer sem utilizar a calculadora resolvendo esses problemas? Da mesma forma, cortando todos os zeros. Vou cortar todos os zeros. Já obtive o resultado. Aqui, vou cortar os zeros. Cortei esse, cortei esse. Vou cortar esse, vou cortar esse. Vou cortar esse porque tem 2. Vou cortar aqui porque tem aqui. E aqui, a mesma coisa, olha só. Tudo cortando zeros. Vou cortar todos os zeros. Estou cortando zeros, cortando zeros. E eu obtive o mesmo resultado. Ah, professor, mas dá certo isso? Confira na calculadora. Veja se deu o mesmo resultado. Aí você vai poder me dizer se deu certo essa nossa estratégia ou não. O que a gente conclui além disso? Pessoal, quando nós temos um número, tem como nós dividirmos esse número por ele mesmo? Qual é o resultado? É o próprio número. 4. Eu tenho 4 balas. Eu vou dividir essas 4 balas para mim. Quantas balas eu fico? 4. Então, todo número dividido por 1 é ele mesmo. E quando eu tenho múltiplos de 10, 100, 1000, eu retiro 0, eu acabo transformando numa divisão com número por 1. E o resultado vai ser sempre o meu dividendo. Entenderam? Espero que vocês tenham entendido. Esses foram os exercícios que nós fizemos hoje. Por hoje é só, pessoal. Logo agora eu vou colocar para vocês a resolução dos exercícios da página 82. Espero que tenham entendido e até mais. Tchau, tchau.